É muito bom estar aqui com vocês, para mais uma vez abrir a palavra do Senhor e ouvir aquilo que Ele tem para nos dizer. Depois de 10 dias, numa rotina intensa de busca do Espírito Santo, chegamos no final. Clamamos ao Senhor, pedimos uma bênção especial, e agora chegou o momento de nós fecharmos com chave de ouro, com 10 horas intensivas, né, pastor Lamarques? Buscando ainda mais o Espírito Santo, a vontade do Senhor. Nessa manhã, onde vamos fechar esses 10 dias, eu quero refletir com vocês em um dos capítulos mais conhecidos do Novo Testamento. É o capítulo onde Paulo fala sobre a armadura de Deus. Ele descreve uma armadura da qual os cristãos deveriam usar. Essa armadura é fundamental, essa armadura é imprescindível, e Paulo faz uma relação entre os elementos da armadura com aspectos da vida espiritual. Então, o capacete tem um sentido, a espada tem um sentido, a couraça tem um sentido, o sapato tem um sentido. Mas eu não quero, nessa manhã, entrar na armadura. Mas eu quero me concentrar nas palavras anteriores à descrição da armadura, onde Paulo justifica porque eu e você temos que usar a armadura. Então, abra sua Bíblia, por gentileza, em Efésios, capítulo número 6. E nós vamos ler dos versos 10 ao 13. Efésios 10, ou melhor, 6, 10 a 13. Aqui está então as razões pelas quais você precisa vestir a armadura de Deus. Encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Essas são as palavras de Paulo. O que podemos aprender desses versos? Bom, eu tenho 5 lições que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu tiro destes versos que acabamos de ler. O que isso fala para a nossa vida? Primeira lição: todos estamos em guerra, e lutar não é uma opção. Veja, Paulo não coloca como uma possibilidade você vestir a armadura de Deus. Ele afirma de maneira categórica: vistam. Você precisa colocar a armadura de Deus, porque estamos no meio de uma guerra. Vamos cometer um grande equívoco se pensarmos que o mundo no qual eu e você vivemos é um grande parque de diversões, porque não é. O mundo no qual eu e você vivemos, ele está próximo a um campo de batalha. Paulo está dizendo que a guerra está acontecendo hoje. E se eu estou na guerra, como eu devo me portar? Eu lhe pergunto: um soldado no campo de batalha dorme tranquilo? Um soldado no campo de batalha precisa de retaguarda? Um soldado no campo de batalha precisa estar alerta o tempo todo? Obviamente. Olhando para essa imagem da guerra, agora Paulo diz: você precisa vestir armadura, porque você está no meio de uma guerra. Se eu olho para essa vida e o mundo no qual eu estou como algo tranquilo, solene e perene, eu estou fora da guerra. Na verdade, eu estou do lado errado da guerra. Porque todos nós, quando nascemos nesse mundo, entramos numa guerra. E você pode até falar assim: não, pastor, eu sou uma pessoa da paz. Eu não quero briga com ninguém. Não quero problema com nada. Eu dou um dedo para não entrar numa batalha, numa disputa. Se me fecham no trânsito, eu não reajo. Se me xingam, eu não devolvo. Porque eu não quero guerra. Eu não quero problema. Só que você pode ter uma postura pacífica na vida com os outros. Mas dentro da batalha espiritual não tem jeito, você já nasceu na guerra. Não tem lugar seguro, 100% seguro. E você pode perguntar assim: pastor, nem na igreja,
Não, nem na igreja. Não há nenhum lugar nesse mundo onde o conflito não entre. Não existe um bunker que você entre, um bunker espiritual que vai te deixar imune à guerra. Ela está aí. Então, se a guerra está acontecendo, o que você precisa fazer? Se preparar. E Paulo está dizendo, vista a armadura. E essa armadura, ela se transforma em algo imprescindível. Porque Paulo descreve que nós temos um inimigo que arma ciladas. Isso significa que esse inimigo, que é contra eu e você, que ele luta, ele sabe exatamente onde te atacar. Ele sabe por onde ele vai. Ele conhece cada um de nós aqui. E ele sabe a sua debilidade. Ele sabe quais são as suas áreas mais escorregadias. E pode ter certeza que é exatamente ali que ele vai te atacar. Eu gosto de pensar que o inimigo, ele tem tentações personalizadas. Ele faz a tentação mirando quem você é. Não é uma tentação geral. Não é quem pegar, pegou. Não, ele olha para você. E ele entende o que é que vai te levar a cair. E é lá que ele vai te atacar. Se ele sabe quais são as minhas áreas fracas, o que eu preciso fazer então? Se eu sei que eu estou na guerra e que eu tenho áreas vulneráveis na minha vida, o que eu devo fazer? Eu preciso me proteger. Eu tenho que vestir essa armadura para que eu possa enfrentar o inimigo, senão eu sou presa fácil. Se ele sabe o que é tentação para você e o que é tentação para mim, então, hoje, o que eu preciso diante dessas palavras de Paulo é um exercício de espelho. É olhar para esse espelho e reconhecer quem eu sou. O que é que me torna vulnerável? O que é que me leva a cair? Quais são os gatilhos que acontecem que depois resultam no pecado? E se eu sei que eu estou na guerra, se eu sei que eu estou na batalha, eu tenho que fugir disso. Eu tenho que estar longe disso. Porque, veja, o que é tentação para você, pode ser que não seja tentação para mim. E o que é tentação para mim, pode ser que não seja para você. Então, cuidar, estar atento, o tempo inteiro, na guerra e na batalha, é algo imprescindível. Mas o grande problema é que quando nós esquecemos que estamos na batalha, nós começamos a negociar com o diabo. Ou começamos a brincar com a tentação. E aí está o grande problema. Se você tem um inimigo que é forte, que é poderoso, que arma ciladas, se você brinca com a armadura, você está a um passo da queda. Veja só, vamos fazer uma ilustração aqui. Digamos que aqui tenha um precipício. E eu sei que ali está o precipício. E esse precipício é a área escorregadia, vulnerável, o meu pecado. É onde eu caio. É onde eu erro. É onde eu tiro a armadura e me transformo em uma peça vulnerável do diabo. Eu sei qual é a minha área vulnerável. Eu reconheço. Se eu sei que eu estou na guerra, se eu sei que eu estou na batalha, eu preciso ficar longe. Mas sabe qual é o grande problema do ser humano? É que sabendo que temos que ficar longe, não ficamos. Eu já fui em vários eventos, Leandro, a exemplo Na Mira da Verdade, onde eu sou colocado assim para responder perguntas. Mas as perguntas que me fazem não são teológicas, são outro tipo de perguntas. E uma das perguntas que eu já ouvi algumas vezes, e que me fazem, com relação a essas questões, situações, é a seguinte: pastor, ir naquele lugar é pecado? Fazer aquela coisa é pecado? Eu posso? E todas as vezes que eu ouço esse tipo de pergunta, eu respondo com uma outra pergunta. E sabe qual é a pergunta? Por que você quer saber? Sabe o que me parece? Vamos voltar para a nossa ilustração. Eu estou aqui. Lá está um precipício. Está a minha área vulnerável onde eu caio. Aí eu penso assim, pastor, aqui onde eu estou é pecado? Não. Aqui onde eu estou é seguro? É. Você está bem longe do precipício.
Mas o problema é que a gente vai negociando. Fala assim, bom, eu estou caminhando por aqui, o precipício está lá. Eu estou muito longe do precipício. Talvez eu possa caminhar um pouco mais perto. Ainda em segurança. Ainda sem nenhum problema. Aí dá um passinho assim, ó. Pastor, e aqui, onde eu estou, é seguro? Não, é seguro. Aqui é pecado? Não, não é pecado. Então eu posso caminhar aqui? Pode. E começa a caminhar aqui. Só que o ser humano não para. Aí ele pensa assim, bom, aqui está bem tranquilo, né? O precipício está bem longe. Bom, talvez eu possa caminhar um pouquinho, mas pastor, ó, se eu for aqui, é pecado? Não, o precipício está lá. Aqui é seguro? Não, é seguro. Posso caminhar aqui? Pode. Mas perceba que nesse jogo, você estava mais distante do precipício, mas se aproximou. Ainda que seguro. Ainda que sem nenhuma dificuldade. Porque se você tropeçar aqui, vai cair no chão. Dificilmente vai rolar para cair no precipício. Aqui está seguro. Então caminha por aqui. Mas a gente começa a pensar assim, bom, aqui está muito exagerado, né? Os pastores exageram demais, dizendo que é pecado, que não é, que não pode. Olha a distância que eu estou ao lado do precipício. Talvez eu possa dar mais um passinho aqui, ó. Então, pastor, e aqui? É pecado? Não. É seguro? É. Era muito mais seguro lá, mas aqui também está seguro. Era melhor você estar lá. Mas você está se aproximando, mas ainda aqui não é pecado. A pessoa caminha aqui, mas também não se contenta, né? Assim, bom, aqui está muito longe, né? Pastor, se eu for aqui, ó. Aqui é pecado? Não. Aqui eu estou fazendo alguma coisa errada? Não. O precipício está lá. Você está brincando com a tentação. Aqui é seguro? Bom, hoje eu não posso dizer que é seguro. Porque aqui, um tombo não vai ser só até o chão. O tombo pode ser o precipício. Mas eu não posso dizer que aqui é pecado. Você está negociando com o pecado. Está se aproximando dele. Está, de uma certa forma, deixando a armadura um pouco vulnerável. Era muito mais seguro lá, mas você decidiu andar aqui. Era muito melhor estar lá, mas decidiu ficar aqui. E aí você começa a caminhar aqui. Mas você fala assim, bom, mas aqui também está muito seguro, né? Eu tenho muito equilíbrio. Eu não tropeço fácil assim. Não é qualquer ventinho que me derruba. Aí, cansado de caminhar aqui, fala assim, pastor, e se eu for aqui, ó? E aí? Pastor, aqui é pecado? Você não. Não é. Mas olha onde você está. Da onde você está para o pecado, é menos de um passo. Agora, por que eu vou caminhar aqui, se eu posso caminhar lá? Entenderam a minha pergunta? Por que você quer saber? Sabe o que vem na minha cabeça? É que nós queremos aproveitar o melhor dos dois mundos. Até onde eu posso ir nessa vida sem perder o céu? Até onde eu posso usufruir das coisas que esse mundo me dá sem perder a eternidade? Agora veja só, se eu estou numa guerra e numa batalha, como é que eu posso brincar com o meu inimigo? Como é que eu posso achar que esse inimigo é tonto? E que ele não sabe armar ciladas para a minha vida. Ora, ele arma ciladas quando eu estou aqui. E as ciladas dele me levam a pecar. Só que imagina as ciladas que ele vai armar lá. Então, se você sabe que ali é seu pecado, o que você tem que fazer? Corre. Foge. Por que eu vou me aproximar lá do precipício? Tem tanto espaço para caminhar aqui, por que eu vou lá? Só que a nossa tendência é sempre essa. Há algo melhor lá, né? Talvez seja melhor, próximo ao precipício. Tem coisas interessantes, bom, porque você sabe que o precipício não tem nada melhor para você. O precipício só tem queda, dor, choro. Mas essa proximidade é o grande perigo. Então, olha para a sua vida. Qual é a sua vulnerabilidade?
O que te faz pecar? Eu lembro uma vez que eu fui visitar um casal, e já faz muitos anos, mas se aplica muito bem aqui. E foi uma visita no meio da madrugada, porque o casal estava se desentendendo. A briga se estendeu e o problema foi que a esposa descobriu que ele estava vendo pornografia no computador. Naquela época, aqueles computadores eram de torre, de tubo. Os poderosos 386 DX33, com 212 mega de Winchester. Bom, isso pode ser grego para alguns aqui. Mas era a vida do pastor Lamarck nessa época. E a esposa pegou ele vendo pornografia. E pediram para eu ir lá. Eu era o pastor da igreja e lá fui eu. Cheguei lá no meio do conflito do casal. E o sol nasceu e eu estava lá tentando intermediar a confusão. Quando deu a hora de a gente seguir a vida, né, porque eles tinham que trabalhar, etc. e tal, ela que estava muito irredutível quando me ligou e me pediu para ir na casa dela, já estava mais mansa. Ele já tinha reconhecido a sua debilidade, a sua fraqueza, e prometeu que não ia mais fazer isso. Aí, antes de eu sair da casa deles, eu falei assim, olha, deixa eu dar um conselho para vocês aqui, final. Aí ela falou assim, pois não, pastor. Eu falei, olha, esse computador tem que sair daí. O computador estava embaixo da escada, era um sobrado que eles viviam. Estava bem escondidinho embaixo da escada. Aí eu falei assim, esse computador não pode ficar aí, porque ele está muito escondido. E é uma tentação a mais para ele ver coisa que não deve ver. Então, se vocês querem vencer juntos isso, o computador tem que ir para cá. E apontei para um lugar no meio da sala lá que tinha. Aí eu falei assim, não, pastor, uma coisa feia ali. Não combina. Eu falei assim, é verdade. Realmente não combina. Vai ficar muito feio o computador ali. Mas veja só, o computador aqui é estratégico. Porque se você aparecer lá em cima da escada, você já vê a tela do computador. Aí quando ele sentar lá, de noite, e você não estiver aqui, ele vai pensar assim, e se ela botar a cabeça lá? Sabe o que é isso? Trava. Armadura. Se ele entendeu que ver coisas indevidas na internet era a vulnerabilidade dele, tem que ficar longe. Tem que se proteger. Na verdade, não era nem eu que tinha que falar do computador trocar de lugar, era ele. Entendi, reconheci, tem um problema, tem uma área vulnerável, tem que ficar longe. Eu preciso de ajuda para não me aproximar, porque se eu me aproximo, eu caio. Se eu começo a brincar, eu caio. Eu escondo o computador, eu coloco uma trava, eu ponho um aplicativo diferente. Bom, você entendeu a ilustração que eu quero dizer? Eles trocaram o computador de lugar. Ficou muito feio. Não tinha nada a ver onde estava. Eu até ajudei a trocar de lugar o computador. A gente carregou a mesa. Eu fiquei com dó da decoração. Mas o que eu podia fazer? Ou eu salvava aquele homem, ou deixava o computador escondido debaixo da escada. Ou eu dava um estímulo para ele ficar longe do precipício, ou o acesso estava livre. Então, quando você reconhece algo vulnerável na sua vida, corre, foge, fica longe. É como o alcoólatra que está lutando contra o álcool e que tem bebida alcoólica em casa. É mais ou menos isso. Uma hora, o controle vai. Uma hora, a pressão aparece. E o vício ressurge. E quando ele percebe, caiu de novo. Alguns dias atrás, um amigo meu que é empresário, ele me disse que entrou no avião e sentou uma mulher muito simpática do lado dele. E eles começaram a conversar. E ele estava gostando da conversa com a mulher simpática. No meio da conversa, logo no começo, ele pegou e... Será que eu vou conseguir fazer isso? Não. No meu caso, não ia dar certo. Ele tirou a aliança. Não estou conseguindo tirar a aliança mesmo. Tirei.
Estou caminhando no precipício da gordura aqui, né? Tem que voltar a fazer exercício essa semana. Eu percebi. Ele tirou a aliança e escondeu, colocou no bolso. E quando ele estava conversando com a moça, ele pensou assim, o que eu estou fazendo? Sabe o que foi a aliança no bolso? É a aproximação do precipício. Esconde a aliança, não tem problema, é só uma conversa aqui no avião, imagina. É só uma moça simpática que sentou do meu lado e que circunstancialmente estamos conversando. Não é circunstancialmente. A aliança no bolso é a aproximação do precipício. E ele me contou depois, falou assim, bom, me deu um choque de realidade. O que eu estou fazendo? Aí o Espírito Santo vem para falar, né? É o Espírito que a gente está buscando aqui, que nos ajuda a nos manter firmes na armadura. Aí o Espírito Santo convenceu, falou, o que você está fazendo? Aí ele pegou a aliança de volta, discretamente, sem que ela percebesse, colocou no dedo, entrou. E ele puxou o celular dele e falou assim, deixa eu te mostrar a foto da minha família. E aí ele saiu vitorioso dessa conversa. Uma aliança no dedo, a foto da família mostrada, a conversa foi para o outro lado. É exatamente isso. E quando ele me contou, eu falei para ele assim, você já tinha feito isso alguma vez antes? Não, primeira vez. Eu falei, então veja. O diabo encontrou uma área vulnerável sua. E pode ter certeza que outras mulheres simpáticas vão sentar do seu lado. Ele vai mandar para você isso aí. Ele vai preparar exclusivamente para você isso aí. Porque ele arma ciladas. Agora, se você sabe que isso é uma área vulnerável, o que você tem que fazer? Fica longe. Não tira essa aliança do dedo mais de jeito nenhum. Toma a decisão que se aparecer, você tem que saber como sair. Você tem que encontrar uma forma, uma alternativa de se proteger. Porque estamos numa guerra. Estamos no meio da batalha. É o que Paulo está dizendo. Vista a armadura. Agora, vai lá sem armadura. Abre o peito e fala assim, não, o diabo não é tudo isso aí não. Eu sou o bonzão. Eu sou a boa zona. A sua vulnerabilidade torna o trabalho do diabo mais fácil. Aí você fica aqui dando sopa para o azar, na beira do precipício, o diabo dá só um soprão, assim, a sopa você cai. E veja, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Agora eu vou abrir meu coração. Eu tenho mais medo de mim mesmo do que do diabo. Se tiver escala assim, de quem que você tem medo? Primeiro, de mim mesmo. Depois, do diabo. Depois da Ellen. Não, estou brincando. É brincadeira, só para não perder a piada. Eu mesmo e depois o diabo. E por quê? Porque eu sei o mal que eu posso fazer para mim mesmo. O diabo, ele pode me tentar, ele pode me atacar, mas ele não pode me jogar debaixo de um caminhão. Isso eu posso fazer por mim mesmo. Então, eu posso fazer mais mal para mim do que o diabo. E veja, quando eu estou brincando com a tentação, quem está fazendo isso? É o diabo ou sou eu? Foi o diabo que tirou a aliança da mão dele? Foi o diabo que ligou o computador daquele homem lá, botou ele no site que não era para ver? Não, foi tudo ele que fez. É que nós temos também uma tendência de culpar o diabo de tudo. E às vezes eu penso, pastor Lamarques, que o diabo senta numa cadeirinha assim, ó. Tem dia que ele senta e fala assim, aí, lá vai Rafael de novo, ó. Hoje não precisei fazer nada. Foi sozinho. Armou, planejou, criou, tirou aliança, ficou com conversinha. Nós, às vezes, facilitamos o trabalho do diabo. Agora nós estamos na guerra. E se eu estou na guerra, eu preciso vestir essa armadura, e essa armadura chama-se Espírito Santo. Saia debaixo do Espírito Santo e você está vulnerável. Ficamos 10 dias buscando o Espírito Santo. Agora busquei o Espírito Santo e amanhã estou me aproximando do precipício. Não adiantou nada a sua busca. Você simplesmente neutralizou os 10 dias de clamor.
com as bobagens que você escolhe, com as decisões que você toma, com os passos equivocados que você dá e com as decisões vulneráveis que você se põe. Queremos o Espírito Santo, tá bom, agora fica debaixo dele. A tentação vai vir? Vai. Vai vir uma vozinha, tira essa armadura aí. Bom, não tira a armadura. Sabe por quê? Porque sem armadura você está perdido. Segunda lição espiritual. Vestir uma armadura não é fácil, mas é o que você tem para fazer. Eu nunca vesti uma armadura. Nunca. Eu acho que ninguém aqui vestiu armadura. Ou alguém vestiu? Não. O que lhe parece? Que é mais fácil lutar com armadura ou sem armadura? Sem armadura é mais fácil, né? Imagina o peso daquela armadura. O sol batendo, esquentando aquela armadura. Uma estufa do lado de dentro. Movimentos devagar. Visibilidade afetada. Andar com uma armadura é muito difícil. Só que é essa armadura que você precisa para voltar vivo da guerra. Exatamente como era para os soldados na época de Paulo. Não era fácil usar armadura. Era muito difícil. Mas Paulo está dizendo, vista a armadura. Sem armadura, não tem chance para você. Sabe o que significa? Que nós precisamos aprender a conviver com essa armadura. Quando eu fui fazer teologia, no século passado, literalmente, 97, né? Eu achava que quando eu virasse pastor, as coisas iam ser muito fáceis na minha vida. O que eu quero dizer com isso? Que eu ia acordar com vontade de ler a Bíblia. Que estudar a lição da escola sabatina ia ser assim um refrigério. Tudo muito fácil. Ano bíblico, então, moleza. Aí vem a realidade da vida. E eu descobri que não era assim. Que eu sentia sono fazendo ano bíblico. Que tinha dia que eu acordava e não queria estudar a lição da escola sabatina. Que outro dia eu acordava nem orar eu queria. Aí o que eu tive que aprender na vida? Que se eu fosse esperar eu ter vontade para fazer, eu nunca ia fazer. Se eu for ter vontade, não, hoje eu tenho uma vontade de acordar meia hora antes para fazer meu culto, meia hora antes para ler a lição da escola sabatina, ou vou ler, vou fazer, não vai. Não vai ter vontade. Porque nós estamos na guerra. E se você está na guerra, sabe o que você faz? Faz sem vontade. Não tenho vontade de ler, então eu vou fazer sem ler. Ou melhor, vou fazer sem querer, né? Fazer sem ler não dá, né? Vou fazer sem vontade. Não tenho vontade de orar. O que eu faço? Ora sem vontade. E por que eu vou fazer isso? Porque eu estou na guerra. Lembra que eu estou na batalha? Eu preciso vestir armadura. A armadura é pesada, a armadura é difícil, a armadura é incômoda, mas é ela que você precisa usar. Não tenho vontade de ir na igreja hoje. Eu não estou julgando você que não veio e está vendo pela internet, tá? É só uma ilustração. Mas pode servir. Eu tinha um amigo que falava assim, é brincadeira, mas é verdade, né? Então, trabalhei a semana inteira. Muita coisa. Acordo cedo, durmo tarde, tantos afazeres. Aí sábado de manhã, dá para dar uma esticadinha, né? Acordar 9h30, tomar café da manhã, o sermão de Jardim América começa às 10 da manhã, aí sento no meu sofá tranquilamente, com almofada, com... O que mais? Pipoca, lá qualquer coisa. E vou sentar e vou assistir o sermão. Olha que beleza. É guerra. É guerra. Aí eu pensei, não, o melhor para mim é estar lá, porque eu estou na batalha, e se eu estou na batalha eu tenho que estar no quartel-general. Eu posso me abastecer em casa? Pode. Mas o que está te levando a ficar em casa? Para mim é aproximação do precipício. Não dá, não posso, muito cansado, trabalho a semana inteira, muita coisa, muita agenda terrível. Aí está assim, vamos aproximando com uma justificativa plausível, né? Tão cansado.
Será que Deus vai me condenar por ficar aqui? Aí numa semana assiste, na outra semana já não assiste, e quando vê, já está aqui, ó, na boca do precipício. Aí o diabo vem e ó, dá um empurrãozinho só, queda. Então, lembre-se que vestir armadura não é fácil. Os nossos inimigos são principados e potestades. E se são principados e potestades, a guerra fica injusta. Porque veja só, se alguém se levantar, é só uma ilustração, tá? Se alguém se levantar daí e vier aqui me bater, eu tenho várias coisas que eu posso fazer. Por exemplo, eu posso correr, eu posso sair por aqui, posso botar o pastor Lamarques na frente. Eu vou criando a minha estratégia aqui, boto o pastor Jefferson também. Ou coloco os dois juntos, melhor ainda, né? Mas eu tenho como, porque você é carne e sangue igual eu. A gente está em paridade. Eu posso ver o que você está fazendo. Agora, como é que eu luto contra principados e potestades que eu não vejo? Como é que eu luto contra essas hostes do mal que não é igual a mim? É só com a armadura que Deus me deu. E agora vem a terceira lição que eu quero deixar para você. Eu me ajusto à armadura e não é a armadura que se ajusta a mim. O que eu quero dizer com isso? A armadura é de quem? O que diz o texto? De Deus. A armadura não é do Rafael. A armadura não é do Leandro, não é da Nayara, não é da Sonila, não é do Tomás, nem da Gisela. A armadura é de Deus. Porque se você vestir qualquer armadura que não seja de Deus, ela não presta para essa guerra, é armadura fraca. A armadura é de Deus. Então Deus manda a armadura do céu e fala assim, essa aqui é a armadura, vista. Senhor, está muito pesada. Então fortaleça seus músculos para aguentar. Senhor, está muito grande, então cresça para você caber. Senhor, tem coisa sobrando aqui, então corta para entrar dentro da armadura. Você se ajusta à armadura. Você vê como é a armadura de Deus, agora fala assim, eu preciso caber aí. Pastor, não estou cabendo na armadura, o que eu faço? Lute contra você mesmo para caber. Descubra o que é que está te impedindo de entrar nessa armadura. E entra lá. E eu olho para esse texto de Paulo como algo muito sério e profundo. Ele está escancarando diante de nós a batalha que existe por detrás. Fica fora e ele te pega. Sabe, quanto mais próximo de Deus você está, quanto mais para Deus você faz, tenha certeza que maiores serão os ataques. Você se torna um alvo prioritário dele. Principal. Porque ele sabe que se derrubar você, afeta um monte. Então, é lá que ele vai atacar. É exatamente ali que ele vai focar. Eu vou dizer para vocês, meu testemunho pessoal. Eu sei que se eu sair 1 milímetro da armadura, o diabo me pega. Uma bobeira que eu der, ele me arrebenta. Uma bobeada, ele me passa rasteira. Então, se eu reconheço tudo isso, o que eu preciso fazer? Longe, dentro da armadura e longe do precipício. A escolha minha, é a escolha nossa. O que eu quero dizer com isso aqui, meus amigos, é o seguinte: 10 dias de clamor pelo Espírito Santo, tá bom. Clamamos pelo Espírito, e agora, o que você vai fazer da sua vida? Podemos ficar clamando e continuar fazendo tudo errado. Agora, eu quero deixar de lado um pouco o Espírito Santo e falar de você. Você, CPF. Como você tem vivido? O que você tem feito? Porque veja só, subir para pregar, para falar, não te coloca debaixo do poder do Espírito. Porque eu já vi muita gente fazer isso, fazendo um monte de coisa errada na vida. Com consciência cauterizada.
Só para pregar, mas o que está para trás é um rastro de destruição. O diabo sabe tudo isso. Sua vulnerabilidade, sua fraqueza. Sabe que você está fora da armadura, já está do lado dele. Lembre-se que o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. E uma hora escancara. Uma hora está proscrito para todo mundo, estava fora da armadura. Dizia que estava na armadura, mas não estava. Porque buscar o Espírito publicamente é bonito, né? Desculpa se eu estou sendo muito duro hoje. Mas o pastor Lamarques faz a oração, chama você para frente, você vem com uma contrição toda linda, bonita, chora, se emociona na oração. E sai daqui, vai fazer o que não deve. Sai daqui e fica aqui, ó, no precipício. Achando que não tem problema. É só um negocinho aí. Isso aqui não é nada não. E continua brincando com o pecado. Então, se adapte à armadura. Você não escolhe Deus como escolhe arroz no mercado. O Deus que é melhor para mim. Vai lá escolher o arroz que você gosta. Parbolizado, integral, agulhinha, tipo 1, tipo 2, preto, amarelo, vermelho, o que mais tem? Não sei. Esse arroz aí. Você vai lá e escolhe o que você mais quer. Não, eu quero esse aqui. E tem gente que faz a mesma coisa com Deus, né? Que Deus que eu quero? Eu quero esse Deus aqui, ó. Esse Deus aqui é legal para mim. Ó, o Deus que se encaixa. O Deus que me deixa andar no precipício aqui, ó, na beira do precipício. Deus nunca vai deixar você andar na beira do precipício. É vulnerável. Sai daí. Vidas inconsequentes não cabem na armadura de Deus. Vidas rebeldes não cabem na armadura de Deus. Vidas que justificam tudo não cabem na armadura de Deus. Vidas que arrumam desculpa para tudo não cabem na armadura de Deus. E estão brincando. E tem gente que sai da armadura e fala assim, aí, sair da armadura não aconteceu nada. Estou aqui, ó, sem armadura, não, nada, não passou nada. É exagero lá daqueles pastores lá. Tem problema não. E o pior, que esses saem da armadura ficam influenciando os outros a saírem também. Mas pode sair, não tem problema, tem vida aqui fora da armadura. Que vida? Essa é a minha pergunta. Que vida? Se o diabo não está te atacando, é porque você está do lado dele. Paulo está dizendo, estamos na guerra. Então, se está muito suave para você, talvez você esteja do lado de fora. E está achando que está dentro. Porque a vida que você vive não tem nada a ver com a armadura. Quarta lição. Monte a sua estratégia antes. Os soldados se preparam para a guerra antes da guerra. Ele sabe que vai fazer a guerra antes de ter guerra. Porque quando ele chegar na guerra, ele sabe o que ele vai fazer. Como agir. Tem plano, tem tática, tem estratégia. Se vai ser infantaria, se vai ser pelotão, se vai ser artilharia. A estratégia é montada antes. Então, o que eu estou dizendo para você é, monte uma estratégia antes. Se você tem problema com alguma coisa e sabe que você vai cair, a estratégia tem que ser montada antes da tentação aparecer. Pensa assim, ó. Se o diabo me tentar a pegar meu celular e entrar em site que eu não deveria entrar, o que eu vou fazer? Monte uma rota de fuga. Por onde você vai escapar? É que nem quando você entra no avião. E as indicações. 2 portas à frente, 4 nas asas, 2 lá atrás. Localiza a mais próxima de você. Tem gente que nem dá bola para isso, até o dia que dá o problema. Por onde que eu saio aqui? Por onde eu devo sair? Bom, minha porta está ali. Se der um problema, eu tenho que sair daqui e ir para lá. É mais ou menos isso na vida. Quando o diabo aparecer com a tentação aqui, para onde eu vou? O que eu faço? Qual o caminho que eu sigo? Há momentos que você vai ter que correr. Há momentos que você vai ter que se esconder do diabo. E há momentos que você vai ter que encarar.
Então a estratégia está montada. Não tem uma receita de bolo. Cada um tem que montar a sua. Olha para a sua vida agora. O que é que está te colocando em vulnerabilidade diante do Espírito? Qual é a sua tentação? O que é que te leva a pecar? O que é que você tem feito que tem te levado a ficar fora da armadura? Longe do Espírito? Achou aí? Não precisa contar para ninguém, não. É você com você mesmo e Deus. Agora pense, o que eu posso fazer na minha vida para que quando essa tentação vier, eu não ceda a ela? Diante de Deus não tem desculpa, tá? Não, é o velho homem, é a velha mulher, é não sei o que lá. Somos todos pecadores. Somos todos pecadores. Mas isso não é justificativa nem desculpa para ficar pecando. Né? Como diz Leandro, é um pecador, não um pecadeiro, né? Então, você comete pecados, mas não vive no pecado. Não, assim é porque eu sou pecador mesmo, então ninguém é perfeito, e porque ninguém é perfeito, está lá, chafurdando no pecado. Aí quando Jesus voltar, fala, Senhor, eu pequei tanto que eu pequei, porque ninguém é perfeito, né? Não cola, não. Essa desculpa não dá. Jesus não vai dizer assim, é verdade, você era pecador mesmo, então pode entrar aí, não tem problema não. Porque hoje você escolhe o que você quer fazer com a sua vida, com o seu futuro. Lembre-se que Deus não nos livra da batalha, mas nos prepara para ela. Tanto que Paulo fala da guerra. Deus não tira ninguém da guerra, mas Ele te capacita na guerra. Sabe o que eu tenho aprendido na minha vida espiritual? Que Deus não me tira dos caminhos mais difíceis, mas Ele troca a sola do meu sapato. Deus fala assim, Rafael, o caminho é esse aqui, ó. Eu falo, Senhor, é muito pedregoso esse caminho aí. É muito difícil. Por aqui seria muito melhor. Aí Deus fala, não, Rafael, mas o caminho é esse aqui, ó. Mas, Senhor, olha o solo aí. A ribanceira que tem ali, ó, do lado do outro, o caminho é perigoso, Senhor. Esse caminho eu não quero, não. Eu quero esse caminho que parece mais suave. Deus fala, não, esse é o caminho para você. Você acha que é perigoso, mas não é não. Você acha que esse caminho é difícil, mas eu vou colocar mais borracha na sola do teu sapato. Você vai ver como esse caminho aqui vai ser muito melhor. É armadura, pesada, difícil, ardilosa, mas é a batalha. Deus não tira ninguém da batalha, mas Ele vai te preparar para a batalha. Quinta e última lição. Conheça como o seu inimigo trabalha. Ele sempre leva para extremos, para você ficar vulnerável. E sabe quais são os extremos? Ou ele leva você a achar que você é muito ruim, ou ele leva você a achar que você é muito bom. Os dois extremos são perigosos. Quando o diabo olha para você e fala assim, aí, onde você está? Você não tem solução. É extremo, para você sair da armadura. Realmente não tenho solução mesmo, agora eu vou sair daqui. Vou abandonar tudo. Ele ganhou. Por outro lado, é ele levar você a achar que você é tão bom que nem de armadura você precisa. Você é uma pessoa muito boa, hein? Que esposa exemplar. Que marido que você é. Você é muito bom. Você é muito boa. Veja só. Olha a vida que você tem exemplar. Aí a pessoa fala assim, é verdade, eu sou uma pessoa muito boa, né? Eu sou muito bom mesmo, então acho que eu nem preciso da armadura. Quando alguém me fala assim, pastor, eu saí da igreja porque, sei lá, as pessoas da igreja começam a falar mal das pessoas da igreja, eu falo assim, então bom, já entendi. Então você é tão bom que todo mundo lá não presta. Você é tão consagrado ou consagrada que a igreja já não é mais digna da sua presença. É isso que você está me dizendo. Que você foi para um patamar tão grande de espiritualidade que o povo que está lá, não, aqueles lá não merecem mais minha presença lá. Eu estou lá, perto do céu. Quase a quarta pessoa da divindade. É Pai, Filho e Espírito Santo e Ele. Está lá no panteão. Olhar para a igreja e achar que todo mundo é pecador e você não é,
é exatamente o extremo que o diabo quer te levar. Quem olha para a igreja e fala assim, não saí, porque todo mundo lá é hipócrita, ele está dizendo que ele é melhor que todo mundo que está lá. Eu já falei para algumas pessoas que falaram assim, falei assim, então você está me dizendo que você saiu porque é hipócrita, porque não sei o quê, porque é falso, porque não sei o que lá, então você é um super espiritual. Aí eu começo a contar histórias de pessoas da igreja. Você sabe que tem uma irmã lá, que faz isso. Você é melhor que ela? É isso que está me dizendo? Porque ela não pode ter a sua presença lá, porque você está no outro patamar. Você cresceu tanto que já ela não está no mesmo nível que você. É isso que está me dizendo? Ó, sabe aquele irmão lá? A vida dele é essa aqui, ó. Você é melhor que ele, então? Todo mundo lá é pior que você? Ô, pastor, está pegando pesado, eu já ouvi de alguns assim. Mas é o que você está me dizendo. Se ninguém mais lá é digno, é porque você está num outro nível. E quem se acha que está num outro nível, na verdade está no nível de cair. É na beira do precipício, nos extremos. Então saiba como o inimigo trabalha. E no final, Paulo conclui dizendo que se você vestir armadura, você vai permanecer inabalável. Ou seja, Paulo garantiu a vitória. Quer vencer? Coloca a armadura. Ele está dizendo, se você tiver na armadura, se você tiver com o Espírito na sua vida, não da boca para fora, mas o Espírito de verdade, na intimidade, você vai permanecer inabalável. É como Brasil ganhando de 3-0 o final da Copa do Mundo. Desculpa os nossos amigos hispanos aqui. Alguns nem foram para a Copa, né? Então. 43 minutos do segundo tempo, 3-0 para o Brasil. Aí o técnico da seleção chama você e põe você no campo. Ó, vai lá, entra lá. Assim, o que eu vou fazer lá? Não vou fazer nada não. Só entra e fica correndo lá. A vitória já está garantida. É os minutos finais. Você só está entrando no campo para comemorar como um campeão. Porque a partida já foi ganha. Os gols que precisavam ser feitos já foram. Agora entra aí e celebra. É exatamente isso. A guerra está ganha. Aí Jesus pega você e põe você no campo. Fala assim, ó, entra aí no campo. Fica comigo. Joga no meu time. Fica do meu lado, porque a vitória já ganhamos. Não troca de time, não. Só entra para celebrar a vitória. Só entra para comemorar. Quem está debaixo do Espírito vai permanecer inabalável. Então, terminamos os 10 dias de clamor. Estamos nas 10 horas. Fica debaixo do Espírito. Não solta do Espírito. Não brinca com a tentação. Não se coloque em vulnerabilidade. Não se aproxime daquilo que te tenta ou te faz cair. Agora, é uma luta pessoal sua. Não adianta clamar pelo Espírito e não andar no Espírito. Não adianta orar pelo Espírito e não escutar o Espírito. Porque tem gente que pede o Espírito, quando o Espírito fala, não quer ouvir. Ou fala aquilo que ele não quer ouvir, se revolta. Porque o Espírito muitas vezes vem para te convencer. Se você está lá no buraco, ó, você não é tão ruim assim como você acha, tem solução para você. Ou quando você acha que você está lá em cima no patamar, ele fala assim, ó, aí onde você está é muito perigoso, desce. Desce do pedestal, vem para o prumo, vem para o equilíbrio, bota a armadura e enfrenta a guerra. Segue a batalha. Eu quero convidar o quarteto, o Univox, para cantar aqui, e o Pedro. Nós vamos ter uma música especial. Eu quero te convidar agora a pensar, a colocar sua vida nas mãos de Deus. Ainda não é o fim de todo o nosso culto. Nós temos o batismo do Cauã, daqui a pouquinho. E depois eu vou fazer um convite, depois do batismo do Cauã, para orar por alguns de vocês que estão aqui. E por quem que eu vou orar? Por aqueles que ainda não são membros batizados da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você que está aqui hoje conosco, ou que já foi membro, precisa voltar. Eu quero colocar sua vida nas mãos de Deus. Quero te entregar nas mãos de Deus. Então, vai se preparando aí, porque daqui a pouco nós vamos orar. Ouça essa música, faça um acerto com Deus, fale para Ele o que você precisa fazer e fica debaixo do Espírito. Não se entregue
e não desista. Coloca a armadura, porque é com essa armadura que nós vamos ser vitoriosos e vencedores. Eu vos enviarei um outro Consolador, que seja um como o Pai e eu somos um, para estar convosco todos os dias. Ser conforto na minha partida, não poderia deixar-vos sós. Por isso enviarei Consolador, que esteja sempre convosco em qualquer lugar, que seja força sempre presente nas horas negras, nunca ausente, não poderia deixar-vos sós, e vos dará poder para enfrentarem os combates, poder do céu para atender o chamado e ir pregar a toda gente, a toda nação, e vos dará poder para espalhar as boas novas, poder do céu para vos encher de coragem, de amor e bondade, será o vosso guia até o final, será o vosso guia até o final, e vos dará poder. Amém. Vamos orar? Pai, obrigado pela mensagem que vem da Tua Palavra, pela certeza que temos que não estamos sozinhos. Estamos no tempo do fim e precisamos permanecer debaixo do Teu Espírito, e ajuda-nos para isso. Às vezes temos as nossas lutas internas, nossos questionamentos, os problemas que enfrentamos e passamos, mas hoje entendemos que precisamos ficar debaixo do Teu Espírito para sairmos vitoriosos no final dessa guerra. Toma-nos, Pai, em Teus braços de amor, é o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém.